Estamos em guerra. Uma guerra antiga que, com o passar dos anos, ganha novos contornos e representações históricas. Mas para entendermos os contornos desta guerra em nosso século, nós precisamos primeiramente ter um entendimento daquilo que se chama marxismo cultural. E para entendermos o marxismo cultural, nós precisamos ter uma noção sobre Karl Marx e o seu sistema de pensamento. Karl Marx foi um filósofo alemão criado dentro do ambiente judaico-cristão do século XIX. Mas apesar de todos os valores recebidos de sua família, com o tempo ele se transformou em um dos maiores inimigos do cristianismo. Abandonou sua fé e se transformou em um ateu militante, cuja filosofia de pensamento levaria mais tarde milhares de cristãos a serem torturados, perseguidos e mortos em todo o mundo. Para Marx, o cristianismo não passava de uma ilusão criada pelas condições econômicas. Portanto, o cristianismo era um inimigo a ser derrotado, a ser vencido. Por isso, Marx elaborou uma cosmovisão, cujo objetivo era eliminar o cristianismo e todos os valores implantados por ele no mundo ocidental. Segundo Marx, o capitalismo é perverso, tirânico e explorador. E por isso o capitalismo deve ser destruído. E para ser destruído, Marx se propôs a revolução do proletariado, que nada mais era do que uma revolta dos trabalhadores contra os seus patrões, cujo resultado seria a ditadura do proletariado. Segundo ele, isso resultaria numa sociedade mais justa e igualitária, onde todos seriam felizes, sem classes e sem ninguém trabalhando para o lucro pessoal, mas tão somente para contribuir com a comunidade. Essa era a grande utopia de Marx para a humanidade, o verdadeiro paraíso comunista. Mas quando nós lemos a história, vemos que as coisas não são assim e não funcionaram tão bem assim. Por meio dos métodos mais brutais, esta ideologia de Marx se tornou dominante na Rússia no século XX. E o resultado foi o genocídio, o sofrimento, a miséria, a despovoação de cidades e a morte de 20 milhões de inocentes. Na República Popular da China foram 65 milhões. No Vietnã, 1 milhão. Na Coreia do Norte foram 2 milhões. No Camboja foram 2 milhões. Nos estados comunistas do leste europeu foi 1 milhão. Na América Latina foram 150 mil. Na África foram 1 milhão e 700 mil. No total, entre os anos 1917 e 1987, os regimes marxistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas. Ou seja, a filosofia de Marx era aparentemente bonita e atraente, mas quando os marxistas chegavam ao poder e controlavam as nações, o marxismo se tornava letal como uma víbora, uma verdadeira máquina de genocídio. O marxismo, portanto, provou ser um verdadeiro crime contra a humanidade. Mas não demorou para que nos idos de 1920, vários intelectuais socialistas começassem a dar uma nova roupagem à proposta de Marx. Eles começaram a dizer que, na verdade, Marx não estava tão equivocado assim. Se a revolução não deu certo, deveria haver alguma explicação, algum problema. E essa explicação foi descoberta por um marxista italiano chamado Antonio Gramsci. Gramsci olhou à sua volta e percebeu que, da perspectiva dele, o cristianismo tinha feito um grande desserviço ao mundo ocidental. Segundo ele, os valores implantados pelo cristianismo, tais como a família, o casamento monogâmico, a propriedade privada, o patriotismo e especialmente a crença em um Deus soberano, criador transcendente, são extremamente nocivos à sociedade e à humanidade ocidental. Aqui estava, portanto, a resposta pela qual a revolução de Marx não deu certo. É que o trabalhador ocidental está encharcado desses valores cristãos, e isso os impede de se revoltarem contra a burguesia. A única maneira, portanto, da revolução acontecer é se esses valores judaico-cristãos forem derrubados da sociedade, pois assim os trabalhadores se sentirão livres e finalmente se levantarão contra os ricos e completarão a visão de Marx. Essa, portanto, é a proposta de Antonio Gramsci para a elite moderna do mundo ocidental. Derrubar todos os fundamentos judaico-cristãos do mundo ocidental. Mas como isso vai acontecer? Isso vai acontecer através de uma batalha. Não a batalha proposta por Lenin na Rússia,
mas a batalha pela ocupação das instituições ocidentais criadas pelos cristãos, tais como a família, as escolas, as universidades, as igrejas, cinema, a arte em geral, os meios de comunicação, o governo e outras áreas. O objetivo é tomar essas instituições e colocar como seus dirigentes os simpatizantes do socialismo. Quando isso acontecer, então poderemos disseminar os verdadeiros ideais socialistas e assim criar uma nova geração de jovens cuja lealdade seja não mais ao Deus transcendente ou à pátria ou à família, mas ao Estado e ao coletivismo proposto por Marx. Aí sim, a revolução acontecerá de verdade. Para ajudar a disseminar essas ideias, no ano de 1924 foi criado na Alemanha um Instituto de Pesquisas Sociais, também chamado de Escola de Frankfurt. Esta escola estava disposta a implantar o marxismo cultural proposto por Gramsci, que agora não mais conclamava trabalhadores para a guerra, mas para se libertarem da suposta repreensão cruel e dos valores tirânicos da civilização judaico-cristã. A estratégia era macular e desacreditar os valores antigos cristãos que sustentaram o mundo ocidental por 2000 anos e redefini-los como sendo preconceito e perversão social. Todas as pessoas bem-sucedidas economicamente seriam vistas como opressores e todos os que não tiveram sucesso seriam chamados de vítimas. As autoridades religiosas se tornariam apenas feiticeiros e bruxos. Aqueles que pregam que homens e mulheres têm papéis diferentes no casamento seriam fascistas. Os pais seriam apenas tiranos patriarcais. As famílias se tornariam clãs primitivos. Os intelectuais marxistas massificaram esses ideais de tal maneira na sociedade daqueles dias que não só as elites eruditas passaram a acreditar, mas também a população em geral abraçou essas perspectivas. Mas agora vem um novo momento na história. Hitler chegou ao poder em 1933 e por isso os intelectuais da escola de Frankfurt tiveram que mudar sua base da Alemanha para Nova York, nos Estados Unidos. E foi a partir dessa mudança que a proposta de Antônio Gramsci se espalhou por todo o território americano entre os anos 50 a 70. Em 1955, o filósofo Herbert Marcuse, um dos que mais se destacou da escola de Frankfurt, escreveu um livro chamado Eros e Civilização, onde promete ao homem um novo paraíso na Terra. Porém, esse paraíso só acontecerá quando todas as amarras do capitalismo e do cristianismo forem exterminadas da sociedade. E os resultados imediatos do pensamento de Marcuse foram uma série de revoluções estudantis que aconteceram nos anos 60, os quais alcançaram seu auge no chamado Maio de 68. Os revolucionários inundaram a nação americana com propostas destrutivas que permearam cada área da cultura cristã. Isso foi de tal maneira que a juventude dos anos 60 ficou saturada com falácias do tipo: o Ocidente é culpado de crimes de genocídio, ou o Ocidente, em especial os americanos, são os maiores reservatórios de opressão, racismo, sexismo, xenofobia, antissemitismo, fascismo, narcisismo do planeta. Ou ainda, a sociedade americana é opressora, má e não merece lealdade. Tudo isso foi gerando na juventude daqueles dias um sentimento de revolta contra Deus, contra a cultura cristã americana, contra a família, contra os homens, contra todas as instituições e contra toda a ordem de Deus na criação. Agora, então, a única opção restante era a revolução e a aniquilação da sociedade cristã para que uma nova realidade dourada finalmente chegasse. O resultado de tudo isso é que essa juventude rebelde e revoltada contra toda a ordem de Deus abraçou a sonhada revolução, e isso de tal maneira que todos os seus antigos valores foram virados de cabeça para baixo. Hoje nós estamos aqui, curtindo os resultados do marxismo cultural. A juventude de hoje abraçou esse discurso de revolução de Marx, obviamente na nova roupagem proposta por Gramsci, e por isso eles tomaram o controle das nossas escolas, dos museus, da nossa arte, dos nossos meios de comunicação, das cortes de justiça e até mesmo das igrejas, como é o caso, por exemplo, da Igreja Católica Romana, extremamente influenciado pela teologia da libertação, e a Igreja Evangélica, influenciada pela teologia da missão integral, que nada mais são do que evangelhos segundo Karl Marx. O resultado de tudo isso não poderia ser outro
a não ser a mudança de todos os valores cristãos da sociedade. Tudo que antes era mal passou a ser visto como uma virtude, e todas as antigas virtudes se tornaram males abomináveis. Agora, a simples menção ao nome do Deus cristão, por exemplo, se tornou discurso de ódio. A propriedade privada e o lucro são vistos agora como exploração. A família, o casamento, a fidelidade ao cônjuge são homofobia. A força de vontade, a honra pessoal, o trabalho honesto e todas as outras coisas que eram consideradas pilares da civilização ocidental se tornaram males que nos oprimem. Portanto, todos eles devem ser arrancados urgentemente da nossa civilização. E é isso que os iluminados jovens universitários revolucionários estão fazendo exatamente agora, aqui no Brasil. Eles querem a derrubada do cristianismo e de sua moralidade vigente. É verdade que Marx não implantou a sua perspectiva econômica, mas Marx derrotou o mundo ocidental através da influência de Antônio Gramsci com o chamado marxismo cultural. Senhoras e senhores, nós que vivemos no século XXI, estamos em uma verdadeira guerra, uma guerra de cosmovisões entre o reino de Cristo e o reino de Marx. No reino de Cristo, o homem foi feito à imagem de Deus. Em Marx, o homem é um primata evoluído. No reino de Cristo, o problema do homem é o pecado. Na Revolução Marxista, pecado é a propriedade privada. O reino de Cristo ordena o trabalho honesto para a aquisição de propriedade. Mas na Revolução de Marx, o trabalho é uma escravidão dos burgueses sobre os proletariados. O reino de Cristo condena o roubo de qualquer bem do próximo, pois a propriedade privada é sagrada. Mas Marx incentiva a invasão e a abolição da propriedade alheia. No reino de Cristo, o aborto é homicídio. Na Revolução Marxista, o lema é meu corpo, minhas regras, morte às crianças. No reino de Cristo, o casamento é sagrado. Na Revolução Marxista, a família tem que ser abolida ou diluída. No reino de Cristo, a redenção se dá pelo sacrifício de Cristo em favor do seu povo. Na Revolução, a redenção se dá pela revolta do proletariado, que por meio de um Estado redentor, conduzirá o mundo a uma sociedade sem classes. Enfim, o reino de Cristo se espalhará de mar a mar, diz a palavra de Deus, até os confins da terra, e será consumado com a segunda vinda do Rei Jesus, instaurando assim novos céus e nova terra, onde habita justiça. Mas na Revolução Marxista, a felicidade futura é o mundo comunista, onde as injustiças desaparecerão e todo conflito se transformará em harmonia e paz, aqui mesmo. Isso tudo quer dizer que cristianismo e marxismo são duas cosmovisões incompatíveis, com propostas diferentes de criação, de queda e de redenção. Elas, portanto, nunca estarão de mãos dadas e reconciliadas. E essa é a razão pela qual todos os governos estabelecidos com base no marxismo foram inimigos implacáveis da religião cristã. Porque Marx não aceita concorrência. Sim, a destruição de nossa civilização está acontecendo agora mesmo, à medida que nossas instituições são invadidas por uma elite marxista globalista. Eles já tomaram as universidades, eles dominam o reino artístico, eles controlam a política, eles dominam as mídias sociais, eles dominam a televisão, eles destruíram o conceito de família e eles penetraram nas igrejas e a perverteram. E o que mais me assusta nessa hora é ver jovens cristãos guerreando a guerra de Marx e de Gramsci. Muitos deles até sem saber o que estão fazendo, por pura ignorância, engajados numa verdadeira batalha contra o reino do Senhor e do seu ungido, como diz o Salmo de número 2. Jovens que um dia juraram lealdade a Cristo por meio do batismo, hoje batalham contra o seu reino. Outros não estão declaradamente do lado de Marx, mas muitas vezes eles prestam desserviço quando desencorajam a juventude verdadeiramente cristã a se engajar numa luta pelo bem. Pessoas que simplesmente dizem que não devemos nos envolver. São pessoas que não têm a mínima noção do perigo que o mundo ocidental corre. Enquanto isso, pais continuam desesperados, perdendo seus filhos para a revolução ateísta comunista, mas sem saber de fato o que está acontecendo em nossos dias.
Sim, senhores, a proposta de Marx é a revolução contra todos os valores da lei de Deus. E essa proposta ateísta de Marx e de Gramsci chegou até nós, e é por isso que nós estamos perdendo a nossa juventude e corremos o risco de sermos exterminados pelos revolucionários do nosso tempo. Por isso cabe a nós olhar para cima e clamar ao Senhor do reino para nos socorrer. Jesus Cristo é o Rei deste mundo e Ele certamente defenderá a sua causa nesta hora tão difícil. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de lá Ele governa o seu povo. Mas Ele não nos ordenou cruzar os braços e ver a banda passar. Ele nos ordenou disseminar o seu evangelho pelo mundo inteiro e lutar pela expansão do seu reino, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Todos aqueles que amam os valores sobre os quais a nossa sociedade está fundada estão convocados para a batalha. Temos que ocupar espaços na política, nas escolas, nas universidades, nas cortes de justiça, nas igrejas e em todas as instituições ordenadas por Deus. A igreja do Senhor não pode brincar nessa hora. Os revolucionários marxistas não brincam de doutrinação. É importante, portanto, que as igrejas comecem a ensinar as suas crianças, a doutrinar seus adolescentes, a doutrinar seus jovens seriamente, para que quando eles chegarem nas universidades, eles não sejam facilmente levados pela corrente e pela revolução proposta por Gramsci. Os pais precisam entender que seus filhos não vão resistir a uma doutrinação marxista nas universidades, como eram os discursos bobos e vazios. É preciso compreender isso, é preciso compromisso sério com a doutrinação cristã dos nossos filhos. Deus manda inculcar a sua lei na cabeça dos nossos filhos. E para vocês que um dia foram crentes e hoje batalham em favor de Marx, vocês são culpados de crime de alta traição ao Rei do Universo. E vocês precisam se arrepender e voltar a batalhar a guerra que pertence ao Senhor. Vamos para a luta com as armas da nossa justiça, porque, como diz Paulo, as armas da nossa justiça não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. E vocês, jovens, que já foram influenciados na universidade e estão em cima do muro, pensando em batalhar por Marx e pelo seu reino, vocês também são traidores do reino de Jesus. Vocês precisam se arrepender disso, voltar-se para o Evangelho e lutar a luta que importa, que é pela causa de Cristo e pela expansão do seu reino. Façamos isso na certeza de que, como disse o poeta, Jesus reinará onde quer que o sol faça seus percursos sucessivos. Seu reino se estenderá de costa a costa. Bênçãos abundam onde quer que ele reine. Os prisioneiros pulam para soltar suas cadeias. Os cansados encontram descanso eterno. E todos os que sofrem falta são abençoados. Nós não precisamos temer quanto ao futuro desse mundo, pois o reino de Cristo não falhará. Na verdade, em breve ele será o único a existir. Como dizia Charles Colson, que Deus não permita que nós, herdeiros dos santos mártires, hesitemos nesse momento de tamanha importância para a nossa história.